Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de junho e no resumido número 266, o culto da dança no TikTok, a beleza digital artificial, o pornô invade o Spotify, jornalismo em tempos de IA, o segredo da busca do Google vazou e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Pós-feriado é sempre complicado, teve meia maratona aqui no Rio, teve chocolate no Maracanã, mas estamos aqui firme e forte. Não deixa de conferir também a newsletter do Resumido, O Futuro Explicado, que essa semana traz dicas sobre como detectar deepfakes, entre outras histórias. And it's like, no, this is so real. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. I think that's why we're doing this is we don't know what else to do. A 7M Films é uma produtora de vídeos de dança conhecida por conteúdos virais no TikTok com milhões de visualizações. A empresa foi fundada pelo Robert Sheen, que também é pastor da igreja Shekinah, na Califórnia, e agora está sendo processado por 3 ex-dançarinos. A revista Rolling Stone conta que eles acusam Sheen de liderar tanto a produtora quanto a igreja como um culto para explorar financeiramente os devotos através da manipulação psicológica, exigindo grandes doações e o controle total sobre as suas vidas. A denúncia alega que o Sheen fazia os membros solicitarem fundos de auxílio ao Covid-19 e aí desviava os valores para suas empresas. Tudo isso enquanto ele vivia uma vida luxuosa financiada pelas doações dos membros. O pacote completo, como é clássico nesse tipo de caso, desencorajava o contato com familiares e amigos fora da igreja, além de envolver acusações de assédio sexual. O pastor Sheen mantinha um controle rigoroso sobre as atividades dos dançarinos, interferindo nas suas publicações em redes sociais e colaborações profissionais. A 7M Films utilizou essa dinâmica de sucesso dos vídeos de dança do TikTok para atrair jovens dançarinos com a promessa de fama e sucesso online através de vídeos bem coreografados, ambientados em locais suntuosos que capturavam a atenção dos usuários num ciclo de viralização que beneficiava tanto os dançarinos quanto a produtora. Muitos aspirantes a dançarinos viam nessa produtora uma oportunidade de alcançar o estrelato digital. E a natureza altamente compartilhável dos vídeos ajudou a aumentar a base de seguidores e a influência da 7M Films num ciclo que se retroalimentava. O uso do TikTok como ferramenta de controle e de propaganda por cultos é um aspecto moderno dessas práticas que tiram proveito da onipresença das redes sociais na vida dos jovens. A pressão para manter uma presença digital positiva criou um ambiente de estresse e competitividade entre os dançarinos e o impacto psicológico levou a casos de ansiedade, depressão e outras questões de saúde mental entre os membros. A ação legal aberta pelos dançarinos serve como um alerta sobre os riscos do uso indevido das redes sociais e da importância de uma vigilância constante sobre essas práticas. Você provavelmente viu a imagem gerada por IA, onde se lia All Eyes on Rafah, ou Todos os Olhos em Rafah, com a frase sendo formada por tendas de acampamento de refugiados, fazendo uma crítica aos ataques à cidade. Essa imagem foi compartilhada 47 milhões de vezes em redes sociais. A NPR informa que 2 malaios, a Zila Abika e o Amirul Shah, estão reivindicando a autoria da imagem mais viral gerada por IA até hoje. Ambos alegam terem criado suas imagens de maneira independente, a Abika usando o Image Creator da Microsoft e o Shah alguma outra ferramenta que ele não determinou.
Agora, tentativas de recriar a imagem usando o mesmo software falharam e mostram a improbabilidade de se gerar a mesma imagem duas vezes. Então, a disputa serve para mostrar a complexidade de se determinar autoria e propriedade intelectual no cenário digital e sintético. Por falar em super compartilhamento nas redes, a Taylor Swift sabe manter os seus fãs engajados com jogos constantes para decifrar pistas nas suas roupas, nas músicas, em aparições públicas, tudo analisado meticulosamente, desde as datas e números até as suas roupas, atrás de pistas sobre os novos lançamentos ou alguma mensagem oculta. A The Atlantic diz que esse comportamento pode ser resultado de uma forma de radicalização algorítmica, onde as plataformas reforçam e amplificam o que já é popular, criando fandoms, que são esses grandes grupos de fãs que são intensos e dedicados, e esse método também afirma como garantir a atenção dos usuários mantém as figuras já populares ainda mais dominantes. A vida online tem um custo e pode afetar até quem não escolheu se conectar. A Cam Barrett sabe a data exata da sua primeira menstruação porque a sua mãe postou a notícia no Facebook sem consultá-la. A infância da Barrett coincidiu com o surgimento das redes sociais e a sua mãe, que era uma usuária assídua do MySpace e do Facebook, compartilhava vários detalhes íntimos dela, incluindo acessos de raiva, diagnósticos médicos e até o fato dela ser adotada. E tudo isso aí era usado para zombarem dela na escola. Hoje, aos 25 anos, a Barrett faz parte de um movimento crescente de jovens que pressionam os legisladores a protegerem as crianças de terem as suas vidas privadas monetizadas nas redes sociais. Eles querem que as crianças recebam compensação financeira e tenham o direito de excluir conteúdos indesejados quando se tornarem adultas. Segundo a CNN, Illinois, nos Estados Unidos, já aprovou uma lei exigindo que os pais compensem financeiramente os influenciadores mirins, depositando uma porcentagem dos rendimentos em um fundo bloqueado, acessível pelos filhos quando atingirem a maioridade. Uma pesquisa conduzida por entidades do mercado financeiro revelou que a metade dos brasileiros pode ser enganada por golpes de investimento online. O experimento, que foi realizado pela Ambima e pela CVM, mostrou que 48% das pessoas que clicaram num anúncio de uma falsa corretora seriam vítimas de fraude. Golpes comuns incluem esquemas de pirâmide, e para evitar golpes assim, sempre é bom verificar se a instituição ou consultor é habilitado pela CVM ou pela Ambima, e também é bom desconfiar de promessas de retornos garantidos e muito altos, e também sempre é bom evitar depósitos em contas desconhecidas. Grandes empresas podem estar financiando desinformação sem perceber, graças à publicidade programática. Ao usar sistemas automatizados que distribuem anúncios com base em algoritmos, as marcas acabam injetando milhões de dólares em sites com conteúdo duvidoso. Em 2019, por exemplo, o Warren Buffett foi um dos maiores financiadores do Sputnik News, não intencionalmente, mas porque a Geico, que é a sua subsidiária, era a principal anunciante na versão americana do site. Outras 196 empresas americanas, como Best Buy, E-Trade e Progressive Insurance, também compraram anúncios no Sputnik News e no RT. Esse financiamento indireto de sites de desinformação é difícil de resolver porque os sistemas de mídia programática são bem eficazes para vender produtos, mesmo que isso aí custe o nosso acesso a conteúdo de qualidade e a democracia. Segundo um estudo publicado pela revista Nature, engenheiros descobriram uma nova maneira de produzir grafeno. Desde a sua descoberta em 2004, o grafeno foi aclamado como revolucionário pela sua alta condutividade e resistência. Só que a produção em escala industrial sempre foi problemática por conta da presença de impurezas. Os pesquisadores agora desenvolveram um processo que elimina praticamente todo o oxigênio, que é essencial para sintetizar grafeno de alta qualidade de forma limpa e possibilitando, em tese, a produção em larga escala. Milhares de pacientes na Inglaterra vão ser incluídos em testes de vacinas personalizadas contra o câncer, num esquema revolucionário do NHS, que é o SUS britânico. As vacinas feitas sob medida para cada paciente em poucas semanas buscam eliminar as células cancerígenas e impedir o retorno da doença. Estudos iniciais
já mostraram a eficácia dessas vacinas em eliminar células tumorais remanescentes após cirurgias e reduzir drasticamente o risco da volta do câncer. O resumido volta já. Você gosta de chocolate? Eu adoro. Semana passada eu falei sobre como o Resumido é um podcast independente e que, para continuar existindo, o apoio dos ouvintes é fundamental. Talvez você não tenha escutado o recado, então eu achei bom repetir, porque a sua colaboração é realmente importante. E se você já colabora, muito obrigado. Eu vou começar a convidar alguns dos colaboradores para gravar os créditos finais dos episódios. Mas se você ainda não contribui e considera o conteúdo do Resumido útil para você, participe através do www.catarse.me/resumido ou através do Pix. A chave é o e-mail brunonatal@resumido.cc. Os valores começam em R$5 por mês, menos que um chocolate. E eu adoro chocolate. Humans created by AI are fast becoming indistinguishable from the real thing. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. So all these people are fake people. There's a certain body type, for sure. Como uma mulher bonita se parece? No mundo ideal, essa pergunta deveria ter uma resposta diferente para cada pessoa, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona e existe um padrão de beleza imposto que vai acabar homogeneizando todas as respostas. A coisa é pior quando a gente pergunta para um IA, e não importa qual delas, todas produziram respostas muito semelhantes quando o The Washington Post pediu para retratarem uma mulher bonita. Usando os principais modelos de IA, o DALL-E, o Midjourney e o Stable Diffusion, o jornal descobriu que ao pedir uma imagem de uma mulher bonita, todos eles geraram imagens de mulheres magras e só 2% das imagens mostravam sinais visíveis de envelhecimento. Mais de 1/3 das imagens apresentavam tons de peles médios, mas só 9% tinham tons de pele escuros. Quando pediram para criar imagens de mulheres normais, as ferramentas continuaram a produzir imagens de mulheres predominantemente magras. E o normal do Midjourney foi especialmente homogêneo, com 98% das imagens mostrando mulheres de pele clara. Pelo menos as mulheres normais apresentaram alguns sinais de envelhecimento, quase 40% tinham rugas ou cabelos grisalhos. O artista de inteligência artificial, Abraham Maldonado, disse que, embora agora seja mais fácil criar tons de peles variados, a maioria das ferramentas ainda descreve pessoas com características anglo-saxônicas e tipos corporais europeus. Até existe uma forma de burlar isso, só que é péssima. O artista disse que teve que usar termos pejorativos para conseguir gerar imagens de mulheres negras e gordas. Empresas como a OpenAI estão cientes desses estereótipos e dizem que estão trabalhando para corrigir esses vieses. Porém, os dados usados para treinar essas IA muitas vezes vêm de fontes que não representam a diversidade global, contribuindo para esses padrões restritos de beleza. Em entrevista para a Folha de São Paulo, a futurista Amy Webb, muito conhecida pela palestra de abertura do South by Southwest, disse que a inteligência artificial deve ser usada para criar e inovar, não só para cortar custos. Ela destacou que a maioria das empresas vê a IA apenas como uma ferramenta para automatizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência, ignorando as outras possibilidades. Ela também alertou para o risco de empresas de mídia licenciarem seu conteúdo para IA, como fez a Associated Press com a OpenAI, uma estratégia que ela considera insustentável a longo prazo. As empresas precisam entender a importância e o valor dos seus dados, a matéria-prima do treinamento da IA. É o conhecimento humano que torna as IA poderosas e são as nossas habilidades de raciocínio crítico e a capacidade de trabalhar ao lado de máquinas que vão conseguir melhorar a qualidade do nosso trabalho, não um algoritmo que promete fazer tudo sozinho.
Mesmo assim, a OpenAI segue fechando parcerias com veículos de imprensa e recentemente anunciou parcerias com a The Atlantic e a Vox Media, que são as empresas controladoras de títulos como The Verge, Vox.com, New York Magazine e SB Nation. A colaboração vai permitir que a OpenAI licencie o conteúdo dessas publicações para incluir nas respostas do ChatGPT e treinar seus modelos de linguagem e multimídia. Falando sobre essa parceria com a OpenAI, o CEO da The Atlantic, o Damon Barres, escreveu que a luta para alcançar audiências tem sido o principal desafio das empresas de mídia na era digital, muitas vezes dependentes de plataformas tecnológicas que oferecem grande alcance, mas com pouco controle de qualidade, o que acaba degradando a natureza da mídia. Para ele, até agora, a IA generativa não resultou numa internet mais saudável e ele questionou: imagina uma situação em que um chatbot atribui falsamente ideias inventadas a jornalistas. Os leitores vão se esforçar para verificar? Quem pode ser prejudicado? São boas perguntas e apesar de alguns editores estarem optando por se relacionar com a OpenAI na esperança de fazer parte da solução, o Barres ressalta que a OpenAI tem se comportado de maneira errática e eticamente questionável, buscando crescimento a todo custo. E isso vindo do editor que assinou o acordo, hein? Já os veículos de mídia partidária que prosperaram na era das redes sociais, especialmente os de direita, como o Breitbart News e o Daily Caller, que estavam muito mais organizados para aproveitar as dinâmicas de rede social, dizem que estão sendo excluídos do novo boom da IA e que as empresas de tecnologia de esquerda estão ignorando veículos de notícia considerados confiáveis por metade da população dos Estados Unidos e que isso vai resultar em sistemas de IA tendenciosos. E que para evitar isso eles estão deixando o seu conteúdo ser raspado por sistemas de treinamento de IA, mesmo sem compensação financeira. Enquanto a IA ameaça desmantelar os modelos de negócio dos veículos tradicionais, ele pode também simultaneamente restaurar o seu poder político e cultural através dessas escolhas. A OpenAI anunciou o início do treinamento do substituto do GPT-4, que deve ser usado em ferramentas como geradores de imagem, assistentes virtuais e mecanismos de busca. Ainda não foi anunciada a data de lançamento e nem o nome dessa nova versão, que espera-se que seja GPT-5. Falando nisso, eu fui convidado pela Futur para testar a plataforma que funciona como um mercado de previsões onde você pode apostar no resultado de centenas de eventos, como eleições, variações na economia, resultados de jogos e, claro, avanços tecnológicos. Essas apostas acabam gerando uma inteligência sobre a percepção geral sobre um determinado tema. Você pode apostar com dinheiro fictício ou com dinheiro de verdade via Pix, e em coisas como se os humanos vão pousar em Marte até o final de 2024, só 1% das apostas dizem que sim, ou se a OpenAI vai lançar o ChatGPT-5 antes do final de junho. Eu apostei que não, e se você quiser participar é só você visitar o site futur.com, futur.com, e deixar a sua previsão também. Eu vou publicar o link para essa previsão no site e também na newsletter do Resumido. O Resumido volta já. Você pode fazer o Resumido crescer. Sim, você. Envie link dos episódios por WhatsApp, por e-mail, para quem você acha que vai gostar e também siga, interaja e compartilhe os posts do @resumido.podcast no Instagram, TikTok e Threads. O boca a boca vai longe. Obrigado. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A influenciadora Valéria Almeida se tornou um dos assuntos mais comentados no X, o antigo Twitter, há 2 semanas, depois de ter sido acusada de colocar um vídeo de 2 homens tendo relações sexuais em uma das suas músicas no Spotify, naqueles vídeos que aparecem em algumas músicas quando você dá play no Spotify. O vídeo em questão estava presente na faixa J'adore, o que gerou um grande aumento nas reproduções da música, já que muitos usuários clicavam só para ver o conteúdo explícito. Na madrugada de segunda-feira, dia 20, a Valéria postou um stories no seu Instagram e afirmou que a conta do Spotify não era dela
e que a música e o vídeo não eram da sua autoria. A polêmica começou quando a conta que viralizou usando o nome da Valéria Almeida reintroduziu álbuns com esses canvas, que são esses vídeos curtos em loop que acompanham as músicas no Spotify, exibindo as cenas de amor intenso entre dois homens. Embora a faixa e o vídeo já tenham sido retirados da plataforma, o assunto continua em alta nas redes sociais, e a Valéria, que antes tinha ganho fama como sósia da Selena Gomez, negou o envolvimento e alertou que a conta não era oficial. A prática de usar conteúdo pornográfico para atrair ouvintes também foi associada a outros perfis falsos no Spotify que conseguiram aumentar os seus números de ouvintes mensais de maneira significativa. Artistas como Igona, Agatha Nunes e Maria Cururu foram mencionadas em relação ao uso dessas táticas. Os perfis usavam áudios de memes do Twitter para criar as músicas e depois adicionavam os vídeos nesses canvas. E também viram um grande aumento de engajamento. O Spotify, depois de tomar conhecimento do conteúdo inadequado, removeu o álbum e os vídeos, mas você pode encontrar um monte de captura de tela no Twitter. Esse incidente levanta questões importantes sobre a moderação de conteúdo no Spotify e também a proteção dos direitos autorais, especialmente em relação ao uso desse canvas, dessas imagens que ficam ali em vídeo enquanto você dá play em alguma música. A estratégia de usar conteúdo chocante para viralizar as músicas pode ser eficaz em termos de números, mas, óbvio, levanta preocupações éticas e legais. A necessidade de maior controle e verificação dos perfis é evidente para evitar a disseminação de materiais inadequados e também garantir que os artistas legítimos não sejam prejudicados por tais práticas. No início desse mês, o Google anunciou os resultados de busca gerados por IA, que rapidamente se tornaram virais, e alvo de memes por conta de respostas bizonhas, como as que eu comentei no episódio da semana passada, que iam desde afirmações que um cachorro jogou na NBA e até aqui nenhum país da África começa com a letra K. O Google reconheceu os problemas e disse que, apesar de algumas respostas serem fruto de tentativas de entortar o sistema e até de montagens, alguns resultados estranhos e imprecisos realmente apareceram, especialmente para consultas incomuns. O Google afirmou que está melhorando os algoritmos e os mecanismos de detecção para consultas sem sentido e limitando o conteúdo gerado por usuários que possa ser enganoso. Um vazamento de dados revelou como a busca do Google opera. A documentação explica como diversos tipos de ranqueamento e organização das páginas são feitos para chegar aos resultados mostrados. A The Verge diz que a documentação comprova diversos pontos antes negados por executivos do Google, como o número de cliques, comportamento de usuários no Google Chrome e certos tipos de tagueamento que foram expostos como parte do algoritmo que controla os resultados que aparecem nas buscas. Isso impacta toda a indústria de conteúdo, desde sites jornalísticos até pequenos negócios. Esse assunto deve incomodar o Google por um bom tempo. Segundo a Bloomberg, a Apple está desenvolvendo um software que cria emojis personalizados com base nas mensagens dos usuários. Além disso, a Apple pode oferecer mais opções de personalização para aplicativos e para a tela inicial, permitindo alterar as cores dos ícones e também organizar os itens livremente. A integração de IA também pode trazer resumos inteligentes para notificações e páginas da web. Será que isso é uma boa ideia? O resumido volta já. A newsletter O Futuro Explicado traz conteúdo inédito e notícias complementares aos episódios do Resumido. Inscreva-se no www.resumido.cc/newsletter e, se você já recebe diretamente no seu inbox, apoie o Resumido encaminhando para mais pessoas. Obrigado. I don't even know where to start. Today is my sister's birthday. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. We have 2 daughters. We don't just have one. All the dancers that she dances with, someone else is controlling their lives.
Dancing for the Devil, The 7am TikTok Cult, é uma série documental da Netflix que conta a história do grupo de dançarinos do TikTok que foram parar num culto que eu acabei de comentar aqui nesse episódio. Com testemunhos de ex-membros, a série revela as táticas do Pastor Shin para atrair jovens dançarinos e é um retrato sombrio do impacto devastador que o caso teve na vida dos participantes. Reporter Danny Casolaro was found dead over the weekend in a motel in Martinsburg, West Virginia. Em agosto de 1991, o jornalista freelancer Danny Casolaro foi encontrado morto num hotel na Virgínia Ocidental e, embora a morte tenha sido registrada como suicídio, os amigos e os familiares suspeitaram de algo errado. O Casolaro estava investigando o caso Inslaw, uma alegação de que o governo dos Estados Unidos tinha roubado um software chamado Promise, que supostamente incluía uma porta dos fundos para monitorar outros países. A minissérie da Netflix, American Conspiracy: The Octopus Murders, explica essa história em 4 capítulos. O Bad Bad Not Good, um dos favoritos da casa, lançou não apenas um, nem 2, mas 3 discos de uma só vez. A trilogia intitulada Mid-Spiral Suit é composta pelos EPs Chaos, Order e Growth e reflete a evolução estética e pessoal do trio canadense. Gravada em uma semana no Valentine Studios, a trilogia nasceu de sessões colaborativas para capturar 3 estados distintos: o caos, a ordem e o crescimento. Nesse episódio você ficou sabendo sobre o culto criado a partir de vídeos de dança no TikTok, dos questionamentos sobre a beleza digital artificial, da presença de conteúdo pornográfico no Spotify, dos desafios do jornalismo na era da IA, do vazamento de informações sobre o algoritmo do Google e muito mais. Se você gosta do resumido, não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A newsletter, o Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmelman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.